Olá, nono ano. Faremos agora a correção da nossa atividade com o descritor D5, que tem como habilidade, trabalha a habilidade, identificar o tema de um texto. O texto que vocês leram, que eu vou ler a seguir para vocês, estava no vídeo, na atividade no Google Forms. E aí a resposta dessa atividade, dessa questão, não seria respondida no vídeo e posteriormente na questão que vem a seguir. Relato de viagem. Minha viagem à Turquia, presente que me dei para festejar meu aniversário, foi um dos mais lindos e sensíveis momentos que tive. A Turquia é um país complexo, encruzilhada de inúmeras culturas, e essa foi minha iniciação no Oriente Médio. Cheguei a Istambul com neve e a paisagem da cidade fica ainda mais delicada com suas mesquitas e igrejas bizantinas enfeitadas de neve. Viajar para a Turquia é conhecer um país com paisagens belíssimas, regiões bem diferentes entre si, muita história e um povo afável. A cidade que hoje se chama Istambul já foi Constantinopla e antes Bizâncio, fundada pelos gregos, pertenceu ao Império Romano, foi conquistada pelos otomanos e depois islamizada. Fiquei encantada com a beleza local e a cidade já me chama para uma próxima viagem, novas emoções. A lamparina, comprada num passeio pelas ruas de Istambul, vai trazer meus próximos desejos. Esse texto foi extraído do site Terra Mundi. A questão desse texto é: o tema principal abordado no texto são: letra A, as impressões da autora quanto à viagem à Turquia. Letra B, as informações históricas sobre as cidades da Turquia. Letra C, são os motivos que levaram a autora à Turquia. Ou letra D, são as informações sobre o tempo e o clima da Turquia. A resposta correta, vocês marcariam, veriam aqui qual é essa resposta, né? O tema principal abordado nesse texto, em todo o texto, o relato de viagem, são as impressões que a autora tem durante a viagem à Turquia. É a letra A. Vocês não marcariam aqui no vídeo, lógico. Vocês marcariam aqui, nessa questão que viria abaixo do vídeo. Então, a resposta correta, vocês vinham aqui e marcavam o item A. Leia o texto a seguir. O avanço histórico da dengue. A dengue é considerada a mais importante doença por arbovírus, pois mais da metade da população mundial vive em países com epidemias de dengue. Uma estimativa global sugere que cerca de 50 a 200 milhões de casos de dengue ocorram anualmente, culminando em cerca de 20 mil mortes. Os primeiros surtos da dengue notificados datam de 1779 e 1780, na Ásia, África e América do Norte. Provavelmente o vírus chegou ao Brasil no período colonial, trazido da África pelos escravos. Há referência de epidemias de dengue desde 1916, em São Paulo, e em 1923, no Rio de Janeiro. No entanto, a primeira epidemia documentada ocorreu no início da década de 1980, quando foram registrados muitos casos em Roraima. Após um silêncio epidemiológico, uma epidemia de grandes proporções assolou a cidade do Rio de Janeiro em 1986. A partir de 1994, a circulação do vírus se expandiu para mais de 600 municípios, distribuídos em 18 estados do Brasil. Com o progressivo aumento da incidência da doença na população, nas últimas 2 décadas, o país viveu 4 grandes epidemias, em 1998, 2002, 2008 e 2010. Em 2010, a epidemia de dengue no Brasil atingiu 21 estados. Desde então, o número de casos vem aumentando a cada ano no Brasil, sobretudo nos períodos de maior índice de chuva. Esse texto foi extraído do site Artigos Dengues e seus avanços. Pergunta: o tema central abordado no artigo é:
Letra A, o histórico das epidemias de dengue no Brasil. Letra B, a disseminação da dengue pelo Brasil. Letra C, o número de casos de dengue ao redor do mundo. Letra D, a hipótese do surgimento de dengue no Brasil. Todo o tema que é abordado nesse artigo, ele gira em torno do histórico das epidemias de dengue no Brasil. Ele fala onde surgiu, mas o tema central abordado é o histórico das epidemias de dengue no Brasil. Resposta correta, ok? Leia o texto a seguir. 19 de abril. Muito além do 19 de abril, instituído como Dia do Índio no Brasil, estão em todos os dias na vida dos índios a afirmação da sua identidade, a defesa de suas tradições e cultura, assim como a luta pelo direito à terra e por ocupação de espaços na sociedade. No estado do Ceará, são 14 os povos indígenas espalhados por 18 municípios que fortalecem esse legado de resistência. Através deles, o que ainda há de mais ancestral em solo cearense mostra-se vivo e pulsando ativamente. Anansé, Gavião, Genipapo Canindé, Calabaça, Canindé, Cariri, Pitaguari, Potiguara, Tapeba, Tabajara, Tapuia Cariri, Tremembé, Tubiba Tapuia e Tupinambá são as comunidades que diariamente, seja ao pé da serra, na região metropolitana de Fortaleza, litoral ou sertão, celebram a memória dos seus antepassados, educam suas crianças por meio de escolas indígenas, se organizam enquanto etnias sobreviventes. Além dos atuais 14 povos indígenas registrados, existem alguns outros grupos que estão se levantando, se organizando. Um dos povos que surgiu no ano passado é o povo chamado Jaguaribara. Eles estão ali perto dos Canindé, em Baturité, e lutam diariamente para manter as tradições de sua etnia. Esse texto foi extraído do site ceará.gov.br. O tema desenvolvido no texto é: letra A data em que se comemora o Dia do Índio. Letra B, os povos indígenas que vivem em território cearense. Letra C, a luta para manter a identidade dos povos indígenas e defender suas terras e culturas. Ou letra D, as atividades realizadas pelos povos indígenas nas tribos espalhadas pelo Ceará. Nós temos como resposta correta o item C, a luta para manter a identidade dos povos indígenas e defender suas terras e sua cultura. Resposta certa, letra C. Por hoje é só, até a próxima.